Boa tarde, irmãos. Quero agradecer já logo no início do nosso encontro pela participação de cada um de vocês. Hoje é dia 15 de maio de 2021 e esta é mais uma edição do nosso Pão das Três e que o nosso encontro hoje possa ser abençoado, possa ser tranquilo, como tem sido durante todo esse período. Quero convidar então já, logo no início do nosso encontro, a um momento de oração. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos juntos, ó Pai, e juntos celebrarmos, ó Deus, ao Senhor, lermos a Tua Palavra, orarmos, termos um momento de comunhão, ainda que é virtual, e que de alguma maneira também supre as nossas necessidades espirituais, enquanto aguardamos, ó Pai, o nosso retorno às nossas atividades presenciais. Continue falando aos nossos corações através do livro de Provérbios, nos ensinando, ó Deus, verdades, ó Deus, espirituais, que são, ó Deus, aplicadas, ó Deus, à nossa vida e que nos ajudam a viver, ó Deus, em paz com o Senhor. Nos abençoe em tudo que vai acontecer durante este nosso culto e este nosso encontro. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Quero cantar com vocês o hino 306, né? Hoje a gente vai falar sobre caminhos de vida, baseado em apenas um versículo hoje também, que é Provérbios capítulo 16, o verso 25, que é um versículo aí bastante conhecido da Bíblia, aí, que muitos inclusive sabem de cor. E aí eu escolhi para a gente cantar o hino 306 do cantor cristão. Foi Jesus que abriu o caminho do céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz será. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. Certamente eu vou no caminho da cruz com resolução andar. É desejo meu de gozar do céu, essa herança que Cristo deu. Para o céu com Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer e certeza ter, para o céu pela cruz irei. Os caminhos lindos do mundo deixei, jamais neles vou seguir. Sigo, pois, Jesus com a minha cruz, ao caminho que ao céu conduz. Para o céu por Jesus irei, para o céu por Jesus irei. Grande é o meu prazer de certeza ter, para o céu pela cruz irei. E no 306 do cantor cristão, nós então estamos aí nesse período da pandemia aí, realizando os nossos encontros no Pão das Três e aproveitando aí para ler livros, né, estudarmos livros e também cartas inteiras aí do Antigo, também do Novo Testamento, né? Nesse momento, então, as nossas reflexões aqui comigo têm sido no livro de Provérbios. O pastor Israel tem trabalhado o livro de Atos e o pastor Márcio tem trabalhado a carta de Paulo aos Gálatas, né? A carta aos Gálatas, que a gente conhece como carta aos Gálatas. E hoje a gente vai ler, alguns momentos a gente lê 8, 10, 12 versículos, a gente lê 3, 4, em algumas oportunidades a gente lê apenas um versículo, como é o caso de hoje, em que a gente vai dar uma olhada em Provérbios capítulo 16, o versículo 25, que diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Tá? Então vamos orar
e meditar aí nesse pequeno trecho aqui, nesse pequeno versículo do livro de Provérbios. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos, ó Deus, em torno da tua palavra, rogando que mais uma vez ela fale aos nossos corações, transformando o nosso entendimento e transformando também, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigado com todos aqueles, ó Deus, que estão conosco, nos acompanhando nesse momento, para que juntos cresçamos, ó Pai, um pouco mais na graça, no conhecimento e no entendimento das coisas do Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então vamos dar uma olhada nesse texto aí de Provérbios, né? Um pequeno versículo, que é engraçado, né? Apesar de ser um pequeno extrato, né? Um pequeno versículo, né? Do livro de Provérbios, ele de alguma maneira, ele também serve como um resumo, né? Dos principais temas, ou das principais temas realmente, né? Das coisas que amarram todo o livro de Provérbios, né? Então, Provérbios a gente tem muitos ensinos, né? A respeito sobre a sabedoria em contraposição com a tolice, o trabalho em contraposição à preguiça, um casamento feito no Senhor, um casamento destrutivo, o poder das boas palavras e o poder das más palavras. E esse daqui é mais um dos temas, né? A escolha dos caminhos, né? Os caminhos bons e os caminhos ruins. Além disso, né, a gente tem também o binômio aí, ímpios e justos, contrastando, né, ou sábios e tolos, né, que foi o primeiro que eu disse. Então, Provérbios tem pelo menos uns 10 ou 12 temas que são recorrentes e que, de alguma maneira, selecionam, né, e nos ajudam a entender toda a passagem, né, todo o livro escrito aqui por Provérbios e também por outros autores aqui. A gente ainda não entrou em trechos de Provérbios escritos por outros autores. Nós ainda estamos no trecho de Provérbios que corresponde aos ensinos de Salomão. Então hoje a gente está falando aí de caminhos de vida e caminhos de morte, né? Na verdade o texto não coloca nesse sentido, ele coloca caminho que parece direito e caminho de morte, né? Então direito e errado, né? Correto e torto, ou caminhos de vida e caminhos de morte. Quando a gente fala de caminho, né, na Bíblia, a gente pode desdobrar, vamos dizer assim, essa palavra caminho numa série de significados e numa série de aprendizados. É lógico que quando a Bíblia está falando de caminho, ela não está falando necessariamente de uma trilha, né, que você faz, de andar pela rua, pelo asfalto, pelo mato. Não está falando exatamente da maneira como você se desloca, né, de um lugar para o outro, mas caminho, aqui, obviamente, né, nas Escrituras, né, na Bíblia, é sinônimo da maneira como você vive, ou seja, a maneira como você age para chegar aos seus objetivos, para cumprir as suas responsabilidades, para cumprir o propósito da sua vida, para cumprir os seus planos e os seus projetos. Então, caminho é sinônimo da maneira como você vive na busca ou na consecução dos seus objetivos, né? Então, isso é o que aparece muito em Provérbios, né? Então, diz respeito à maneira como a gente vive, né? Jesus, já lá no Novo Testamento, ele se coloca como o caminho, né? Que é o odós, né? Em grego, né? Quer dizer, de onde vem algumas expressões em português, como odômetro, né? Você tem no seu carro, por exemplo, o odômetro total e o odômetro parcial. Se você não sabia, esse é o nome, né? O odômetro parcial é aquele que você regula, né? Então você quer saber a distância até um lugar, você zera, aperta ali, né? Segura um pouquinho lá no botão, ou naquele... Tinha um botãozinho antigo, agora é uma coisa mais eletrônica. E tem o odômetro total, né? Que é o que marca a quilometragem do carro, né? Então, quando alguém pede para você ver a quilometragem do seu carro, né? Alguém poderia dizer assim também, dá uma olhada no odômetro lá, quanto é que ele está marcando. Então, quanto ele percorreu, né? Quanto ele andou. Então, Jesus também se coloca como o caminho que leva até Deus. Ou seja, ninguém vai a Deus sem passar por Cristo, né? E passar por Cristo não é passar e dar um oi para Ele, né? É ter comunhão com Ele, é aceitá-lo como Senhor e Salvador, é dar ouvido às suas palavras, é aceitar o seu sacrifício como um sacrifício perfeito e redentor, é aceitar o seu senhorio.
Então a palavra caminho, ela é muito importante na Bíblia, tanto em Provérbios, né, no Antigo Testamento, com essa ideia do modo como a gente vive, como eu disse, né, para chegar aos nossos objetivos ou para a consecução das nossas atividades, das nossas obrigações. E no Novo Testamento, a palavra caminho, obviamente, ganha um status muito importante, porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, né? Então ele diz que ele é a maneira como nós podemos chegar até Deus. O autor de Hebreus, né, dando início lá à sua carta, né, aos cristãos hebreus ali, que tinham que fazer uma interpretação do Antigo Testamento, entender o que estava acontecendo ali diante dos olhos deles, por causa da presença e da obra consumada de Jesus na cruz. Ele diz: tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, o qual constituiu o herdeiro e tal. Aquele comecinho de Hebreus ali, bastante conhecido da gente. Então, ensinando para aquelas pessoas: ó, vocês não vão mais pela lei, vocês não vão mais, nunca foi pela lei, nunca foi pelas obras, mas eles se enganavam com isso, né? Agora, olha só, entendam bem, esse Jesus aqui, sumo sacerdote, é o rei perfeito, é o sacrifício perfeito, é o cumprimento da lei de Moisés, é o cumprimento do sacerdócio araônico, é através dele que nós chegamos até Deus, né? O próprio fato do véu ter sido rasgado de alto a baixo, significando que Jesus conquistou para nós esse direito, né, de estarmos vivendo na presença de Deus, na plenitude, e de podermos orar, e de podermos adorar, e podermos nos colocar diante de Deus. Então, quando a gente está trabalhando Provérbios, né, a gente vai esticar um pouco, né, obviamente a gente pode, essa compreensão do caminho, né? Então, há caminhos para o homem que parecem direitos. Então aqui não é um versículo tratando de uma postura positiva dos homens, mas principalmente do lado negativo, né? Das escolhas e da maneira como a gente lida com a nossa vida, achando que está tudo bem, achando que tudo vai dar certo, mas aí o texto diz aqui, né? Parecem direitos, mas que seu fim são caminhos de morte, né? A palavra morte, né, é uma palavra que a gente também conhece muito bem, mas vale a pena que a gente trabalhar um pouquinho essa expressão. A palavra morte significa separação. Então, quando a gente diz que alguém morreu, a gente diz que aquela pessoa não está mais entre nós, né? Ela não está conosco, foi separada de nós, né? Aí nós falamos da morte física, pela qual todos passamos ou passaremos, né? E aí existe uma outra morte, que só aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador estão livres, que é a morte espiritual, que é estar separado de Deus para sempre, né? A morte, ela é resultado do pecado. Então a Bíblia aponta ela mostra para a gente o nexo, né, que a gente chama de nexo causal, né? Por que morremos? Porque pecamos. Qual é o resultado dos nossos pecados? A morte, né? Então a própria Bíblia diz isso, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Então o salário do pecado é a morte. Por que morremos? Porque pecamos. Por mais que a morte seja algo duro, ela também é uma demonstração da misericórdia divina, porque é a oportunidade para aqueles que têm Cristo possam sair dessa condição de morte, entrar numa condição de vida, e serve também como um ponto final para a maldade dos ímpios, para a maldade dos maus, para que eles possam então ser julgados e condenados pelo seu mal. Então, a morte é também um ponto importante. É engraçado quando a gente fala do plano de salvação, né? O plano de salvação ele começa na eternidade, quando Deus nos escolhe, nos cria, e termina lá no futuro, quando a gente vai morar eternamente com Cristo nos céus, né? Então a gente sempre pensa no plano de salvação como aceitar Jesus, como ir para o céu, mas a morte física, ela também faz parte do plano de salvação. Isso é uma coisa que às vezes a gente não ressalta, mas o fato de você ter Cristo, ter aceitado Cristo, você passa pela morte física para ter um encontro com Deus, a morte também ela é parte do nosso plano de salvação. Por isso que faz sentido, né, quando morrem crentes, nós, assim, obviamente ficarmos tristes, ficarmos penalizados, sentirmos, mas também faz muito sentido termos alguma alegria, algum alívio a respeito dos crentes, afirmarmos que eles descansaram,
descansaram no Senhor, porque é assim que funciona. O próprio Deus diz, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus, né? Dos seus santos, dos seus filhos, né? Então, a morte também faz parte do plano de salvação. Agora, no texto aqui, obviamente não, né? Está falando de caminhos de morte no sentido de condenação, de afastamento, porque vem como resultado de más escolhas que os homens fazem. Aí a pergunta é, os crentes, né, que também fazem más escolhas fazem? Escolhas que vão levá-los à perdição? Não, porque a gente pensa na segurança da salvação, ela não depende das nossas obras, nem mesmo da nossa bondade, né? As obras e as nossas características boas são resultado da presença de Deus, de Cristo e da salvação em nossas vidas, mas não são elas que promovem a nossa salvação. A nossa salvação se dá por meio da fé exclusiva em Cristo Jesus, tá? Mas a gente pensando em escolhas, em decisões, em caminhos pelos quais a nossa vida caminha, né? A gente pode aplicar esse texto para todos nós, porque mesmo crentes podem tomar decisões muito erradas, muito desvirtuadas, muito tortuosas ao longo da sua vida. Então vamos pensar um pouquinho nisso aí, né? Então a primeira coisa, né, que a gente precisa lembrar, né, que um texto desse mostra, é que a gente não pode se enganar acreditando que as nossas decisões não possam nos levar a flertar com a morte. Então, as nossas decisões, elas produzem vida, mais vida, ou podem produzir morte. Então, o autor de Provérbios, Salomão, ele está pensando nisso. Olha, vocês não podem se enganar em relação às decisões que vocês tomam na vida, em relação a absolutamente tudo que a gente faz. As coisas mais importantes, entre elas, né, ter Jesus Cristo, a igreja que nós escolhemos, a pessoa com quem nós decidimos compartilhar a nossa vida através do casamento, as amizades que estabelecemos, a profissão que nós escolhemos, o que decidimos fazer com o nosso tempo, com o nosso dinheiro, com o nosso corpo. Então, ele está falando a respeito disso, tem que ter cuidado. Uma outra coisa que eu sempre acho muito importante ressaltar, que a nossa mente também caiu, tá? Por que a gente tem que duvidar da nossa capacidade de pensar e de raciocinar? Simplesmente porque a nossa capacidade de pensar e de raciocinar também está afetada pelo pecado. Mais uma vez, eu sempre insisto, eu não sou um antirracionalista, um irracionalista, não é? Pelo contrário, eu acredito bastante no poder da mente humana, eu acredito bastante no poder da ciência, né? Na capacidade que a gente tem de descobrir coisas, mas a nossa confiança ela só pode ir até a página, como a gente costuma brincar, 2 ou 3. Ou seja, a gente não pode confiar plenamente na nossa própria capacidade de discernimento, da nossa própria capacidade de tirar conclusões a respeito das coisas. Ou seja, temos que manter uma certa desconfiança, até com o que parece muito lógico para nós, né? Então, mesmo quando uma coisa parecer que faz muito sentido, é sempre bom fazer mais uma pergunta, ou mais duas, para ver se realmente faz, tá? Bom, quando a gente fala aqui no texto, né, de caminhos que parecem direito, mas do seu fim, falamos de decisões, e decisões que muitas vezes são tomadas também com o nosso coração e também tomadas com os nossos desejos, que é algo que o autor de Provérbios aqui, Salomão, nesse trecho, né, ele também trabalha em diversos aspectos, né? Apesar da gente não ter um versículo da Bíblia que diga isso claramente, é uma dedução que a gente chega com muita facilidade, com muita tranquilidade. Ou seja, temos que ter cuidado com as coisas que o nosso coração deseja. Temos que ter muito cuidado com os nossos próprios desejos. Devemos também, de alguma maneira, submetê-los a algum tipo de crivo de análise, né? Esse crivo de análise sempre é a própria Bíblia, tá? Outra coisa que também está muito presente aqui nesse texto é o nosso desconhecimento
do futuro e até, olha que interessante, do que é realmente o bem. Realmente o bem. A gente não sabe ainda, a gente ainda não experimentou isso na sua plenitude. Nós estamos a caminho de experimentar, mas ainda não experimentamos. Então, a gente ainda não tem um pleno conhecimento, né? Ou, aliás, nós temos um desconhecimento do futuro e também do que é bom, do que é o bem na sua plenitude. Nós, em Cristo, começamos a experimentar essas coisas que são principalmente espirituais, né? Como paz, como alegria, como a presença de Deus, como a presença do Espírito, como os dons espirituais, como a comunhão plena com aqueles que têm a mesma fé que nós, não é? Coisas que a gente tem apenas um vislumbre, né? A gente tem apenas assim uma sombra, né? Estou citando tanto Hebreus hoje, né? O autor de Hebreus, ele falando lá da lei, das coisas do passado, do templo, até da vida, né? Que a gente leva agora em algum sentido, pensando para a eternidade, ainda temos apenas umas pequenas sombras assim que a gente vai experimentando. E essas pequenas sombras, né? Para quem sabe do que eu estou falando, já são coisas assim muito importantes e também muito grandiosas. Mas ainda vivemos numa certa escuridão de entendimento. Eu não estou falando de trevas, eu não estou falando de ignorância nem de tolice. Eu estou falando de um limite que está imposto pela condição que nós temos agora como seres humanos, de uma compreensão ainda mais profunda a respeito das coisas de Deus, porque ainda estamos num mundo caído, onde todo bem, né, toda a graça de Deus ainda não se manifestou nas nossas vidas de maneira plena. Nós aguardamos isso com expectativa na eternidade, vivendo com Cristo. Aí lá a gente vai saber o que é esse plano bem. Então, olha que interessante, né? Fazendo deduções, fazendo comparações com que o Novo Testamento, que outras passagens da Bíblia nos trazem, esse texto mostra quão grande é a nossa incapacidade de tomar decisões plenamente corretas, plenamente conscientes, até porque a gente não sabe exatamente quais elas são, e o quanto nós somos, aí sim, dependentes do Senhor, dependentes de Jesus para tudo. E aí você diz assim, pastor, como é que a gente fica, né? Você está dizendo aí que a gente pode tomar decisões que nos levarão a flertar com a morte. Sim, eu disse isso. O senhor disse aí que a nossa mente caiu, ou seja, por causa do pecado, nossa capacidade de raciocínio, de pensar, de refletir, também está afetada pelo pecado. Sim, eu disse isso. Para quem gosta de um nome aí teológico, né, a gente chama de queda noética, tá? Não tem nada a ver com Noé, não, tá? De noas de conhecimento, queda noética. O nosso coração também deseja, além da nossa mente não pensar bem, o nosso coração também deseja coisas que não são necessariamente boas para a nossa vida, certo? Além da nossa incapacidade de conhecer o futuro, o que, num certo sentido, também é sinônimo de saber exatamente quais são as consequências das escolhas que tomamos. Muitas delas nós sabemos, tá? A gente não precisa fumar, não precisa roubar, não precisa usar droga, não precisa xingar ninguém, a gente não precisa abandonar Cristo, abandonar a igreja. A gente já sabe, né? Mas quando a gente vai em outros níveis aí do nosso dia, a gente sabe que a gente não sabe a respeito das coisas. E até a respeito do que é o pleno bem, né? Eu desejo tanto isso, e isso me faria tão bem, isso me faria, como alguns até dizem, né? Me faria tão feliz, né? E quando você chega lá, você não vai ter essa plenitude de felicidade, porque você nem sabe o que é, esse mundo nem pode te dar isso, e você está ansiando por uma coisa que está no seu coração, que foi Deus que deixou ali no seu coração, que você vai viver na eternidade. Coisas que não... Às vezes a gente deseja coisas que não são para agora, né? São coisas para a eternidade, porque o nosso coração muitas vezes é absolutamente enganoso. Então, o que a Bíblia então nos ensina, né? Porque se a gente parasse por aqui, a gente ficaria numa situação de desespero, né? Não adianta pensar, não adianta sentir, não adianta programar. Posso estar enganado a respeito disso? Mesmo que eu alcance as coisas que eu estou querendo agora,
você já está avisado que quando você chegar lá, você não vai ter essa alegria toda. E se você tiver, ela vai durar ali 1 ou 2 dias, depois vai passar, né? Não dá para as coisas materiais deste mundo, elas são absolutamente incapazes de nos dar uma alegria perene, né? Uma alegria duradoura, não vou dizer nem eterno, porque eterno de jeito nenhum, né? Perene, que dure bastante, né? Não vamos ter, né? Não adianta. Isso daí frustrar-se nesse sentido é absolutamente fácil. O que então a Bíblia ensina para a gente, né? Como é que a gente deve se comportar? Bom, a primeira, né, a gente deduz do próprio livro de Provérbios, né? Que a gente tem que entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e saber que ele vai fazer todas as coisas. Então, entregar os caminhos ao Senhor significa, interessante, né? Se a gente está falando de caminho como aquilo que eu estou fazendo agora e que me levará até lá, eu não estou falando só de entregar o futuro, eu estou falando de entregar o agora. Deixar nas mãos do Senhor. Aquietar o coração, acalmar o coração. Isso é uma coisa muito importante que a Bíblia ensina, né? Essa entrega aos caminhos do Senhor não é uma entrega passiva, ou não é passiva apenas. Não significa um abandono, um desprezo e um desleixo com relação à vida. Entregar os caminhos ao Senhor significa exatamente andar nos caminhos que Ele deseja que a gente ande. Ou seja, implica aí numa mudança de concepção, né? Numa mudança aí muito grande de valores. Então, não correr atrás do que o mundo todo corre, não ter as mesmas preocupações que o mundo inteiro tem. Procurando ter uma vida que é agradável ao Senhor, uma vida de confiança, de fé, de oração, de trabalho honesto, de leitura da Bíblia, da palavra, de boas obras, de contentamento nele, de aprender a ter alegria nele, né? E de nos deleitarmos nele, que é algo que a Bíblia também nos ensina. Qual é a sua alegria? Minha alegria é o Senhor. Onde está a sua segurança? A minha segurança está no Senhor. Uma outra coisa que é importante, né, diz respeito ao futuro, e a Bíblia nos ensina isso também, lá no Novo Testamento, né? Toda vez que a gente planejar alguma coisa, que a gente não puder envolver o Senhor naquela coisa, aquela coisa deve ser automaticamente abandonada. E o contrário também é verdade, ou seja, se nós temos planos e projetos dos quais a gente sabe que o Senhor pode participar, a gente coloca Ele à frente das coisas e confia nele, e segundo a vontade dele vão acontecer ou não vão acontecer. Né? Eu aprendi isso com o pastor Eli. O pastor Eli ensinou isso para a gente, uma coisa muito interessante. Quando você for orar a respeito de alguma coisa, porque tem coisas pelas quais a gente não deve orar. Né? A Bíblia não ensina que existem pedidos e desejos que o Senhor não vai atender no nosso coração. Né? A Bíblia não diz se você ora e não é atendido porque pede mal, porque pensa só em suprir as próprias necessidades. Então tem coisa que se a gente pedir, a gente não vai receber, a gente não vai nem ser ouvido. Então ele estabeleceu um critério tão importante. Quando você for fazer um pedido, dá uma pensadinha primeiro. Né? Você acha que o nosso Deus, em Cristo Jesus, responderia a essa oração? É algo que está dentro dos planos dele, que está dentro da vontade dele? Se você conclui que sim, você ora. Mas depois de orar, mesmo depois de orar, isso não significa porque você chegando à conclusão de que aquilo é bom e correto, que ele automaticamente vai ter que acatar o seu pedido porque você concluiu que é bom. Não, porque assim como a gente aprendeu com Jesus, antes seja feita a tua vontade e não a minha. Ou então a gente traz para nós, e não a nossa. Então isso é muito importante. O crente está sempre comparando a vida dele, os desejos dele, os planos dele, com o que a Bíblia ensina, com aquilo que a gente tem segurança, biblicamente falando, para orar e para colocar diante de Deus. Por quê? Porque os planos estão sempre nas mãos de Deus. Uma outra coisa que é importante, se a nossa mente caiu, se o nosso coração, os nossos desejos também caíram, isso significa também que a gente tem que aprender
a permitir que uma transformação interna em nós seja feita, para que também a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e de desejar as coisas seja transformada, para que a gente, de alguma maneira, comece a pensar com a mente do Senhor, comece a sentir com o coração de Jesus, comece a desejar as mesmas coisas que Jesus fez. Portanto, um texto como esse, né, está dizendo o seguinte: a gente tem que tirar de nós o padrão que estabelece o que é certo e errado e levar para fora de nós. Onde é que está esse padrão do que é certo e errado? Está nas Escrituras, né? Está na Bíblia, está naquilo que a gente aprende com Jesus através dos Evangelhos, e eu diria até, né, o que a gente aprende através aí das conclusões e dos testemunhos dos mestres, dos apóstolos, dos evangelistas, né, de toda essa história que o cristianismo tem e que também nos ensina a respeito de muitas coisas que são importantes, então, para a nossa vida. Então, a gente tira o critério, né, apesar de um coração transformado, a gente também tem um parâmetro de comparação. O homem ímpio, ele ensina. É interessante que até muitos crentes vão nessa ideia, né? O princípio da autonomia, né? Que é uma coisa muito perigosa. Que a gente tem que pensarmos por nós mesmos, tomarmos as decisões por nós mesmos, né? E se ignora a incapacidade de pensar, de raciocinar, de saber do futuro, tudo isso que eu já disse. Isso aí despreza o nosso relacionamento com outras pessoas, despreza o fato também que as decisões que a gente toma na nossa vida, elas não têm, eu vou fazer isso e quem vai sofrer sou eu. Não necessariamente, né? Muitas vezes as nossas decisões, elas também afetam a vida de muitas outras pessoas. E é por isso que nós temos que escolher os caminhos de vida. Não é? Como é que um homem de Deus, como é que uma mulher de Deus escolhem caminhos de vida? Duvidando da própria mente, dos próprios desejos, confiando na palavra do Senhor, aprendendo a viver conforme a vontade dele, sabendo que o nosso coração algumas versões trazem isso lá de Jeremias, né? É desesperadamente corrupto e que muitas vezes, mesmo sendo cristãos, a gente ainda se entrega a algumas ideias, a alguns desejos e a alguns planejamentos que não são legais, que não são bacanas, né? Então aprendemos a duvidar de nós mesmos e confiarmos plenamente naquilo que nós aprendemos do nosso Deus. Assim, então, viveremos caminhos de vida, né? Caminhos que são de vida agora e que nos levarão à vida plena. Né? Nenhum crente se engana com a ideia de que vai ser plenamente feliz e plenamente realizado, né? Mas nós aprendemos como disse já, né? A nos deleitarmos e termos alegria no Senhor, sabendo que tudo aquilo que é pleno, plenamente verdadeiro e plenamente bom, a gente vai experimentar na eternidade. Que por enquanto a gente está numa briga, numa batalha espiritual, na qual muitas vezes nós somos os nossos próprios inimigos. Às vezes trabalhamos contra nós mesmos. Tá bom? Então é isso aí. Vamos ver a nossa lista de oração, né? Então, vamos ver o que a gente tem aqui. A gente vinha orando já há algum tempo pela nossa irmã Marinalva, que é mãe da Nelma, que é a esposa do pastor Josias, ou sogra do pastor Josias. Ela estava internada já há muito tempo, foi internada por causa da Covid, e obviamente, né, teve lá uma série de complicações. Com certeza médicos, enfermeiros e equipes lutaram muito pela vida dela, mas infelizmente ela partiu nessa madrugada. Então, que Deus console a Nelma, o pastor Josias e toda a família com a partida da nossa irmã Marinalva. Tá? O Breno está no último dia de quarentena e já sem sintomas, graças a Deus. Isso mostra que logo ele está voltando aí ao trabalho, às suas atividades, e dá tranquilidade também para a Tati, também para as crianças. Né? A Cida Fraga pedindo oração pelo Davi, que é um vizinho que ela tem, internado na UTI com problemas de coração. E é um jovem aí, né, de 25 anos de idade. A nossa irmã Maria Odete tem pedido oração também pela Mara, que é sua sobrinha, que tem um problema na coluna, e os médicos vão fazer exames aí para tentar evitar, né, de fazer uma cirurgia na coluna dela.
A Marisa, né, sua irmã, continua com tontura e tremor e vai fazer uma tomografia no próximo dia 17, que é segunda-feira. Vamos orar para que essa tomografia também possa revelar aí o que está de fato acontecendo. Nós temos algumas pessoas hospitalizadas, né? A Tábada, a Aline Matos, o Osvaldo, o Aminon, o Nanal, o Alessandro, o Júlio, o Fabiano e o Armando. Alguns aqui já internados já há bastante tempo, né? Como o caso do Nanal, por exemplo, está internado já há bastante tempo. Nós temos algumas pessoas em quarentena, né, com Covid, mais em casa, o Edivaldo, o Denis e a Andréa Matos, tá? Vamos continuar orando pela vida deles também, tá? Uma das coisas que eu oro, irmãos, é para a gente logo não ter mais essa lista, né? Já pensou que legal o dia que a gente puder agradecer, né, que nós não temos mais pessoas com Covid, todo mundo aí vacinado, né, se cuidando, isso aí. Outras enfermidades, nós temos aí uma lista muito grande de pessoas, né? Tata, Wilson, Gabriel Santana, Irailda Jane, Samuel Davi Braz, Camila, Paulo Raimunda, Lídia Barbosa, Israel Ferreira, Mara, Marisa, Ete, Arlindo, Alexandra, Tereza Mendonça, Ana Lúcia e Juraci, né? Juraci pediu aqui outro dia, né, com labirintite, aí não sei como ela está, espero que tenha melhorado. Algumas pessoas tratando de câncer, né? Juliana Baldini, Thaís Santana, o Arminésio, José, o Somar, o Zenaide, Vilma, Estefânia, Janildo e Maria Aparecida, tá? Temos algumas pessoas aí fazendo tratamento, aguardando cirurgia, como a Andréa Volpe, a Jusilene, a Alessandra e o Luiz Dantas, tá? Nós estamos também vivendo aí o mês da família, né? Hoje, alguns comemoram, né, o dia 15 de maio também como dia da família. Oremos, então, pelos nossos familiares. Oremos também, né, pelos enlutados, pelos desempregados, né? Pelos idosos da nossa igreja, profissionais de serviços essenciais, de vacinas, pelo país, pelas igrejas, pelos missionários. O pastor Márcio citou ainda o prefeito, né, da cidade, né, o Covas, e infelizmente veio a notícia, né, acho que ontem à noite, né, de que o estado de saúde dele é muito grave, infelizmente aí irreversível. Então oremos pela vida dele, né, para que o Senhor preserve, né, enquanto há vida há esperança. Oremos pela família, né, ele é casado, tem filhos pequenos também, então oremos pela família dele. Pela cidade, né, de São Paulo também, é lógico que já existe toda uma estrutura, né? O vice-prefeito se torna prefeito, acho que o presidente da Câmara, o presidente, né, da Câmara dos Vereadores se torna vice, muita gente sobe ali uma posição, mas oremos, né, pela nossa cidade, porque realmente é uma perda, né, para o nosso prefeito. Independentemente aí do seu partido, da sua posição ideológica, né, às vezes eu vejo pessoas aí brigando. Hoje em dia a gente está vivendo uma fase tão difícil, né, que estão politizando todas as coisas, inclusive politizando a morte de muitas pessoas, mas a gente não faz isso. A graça e a misericórdia de Deus sobre a vida de todo ser humano. E aqueles que não têm Cristo, a gente ora também para que eles tenham uma oportunidade antes do seu último suspiro de ouvir o Evangelho e de entregar a vida nas mãos de Jesus Cristo para partirem para a eternidade salvos, né, e serem obviamente abraçados aí, levados por Cristo, tá bom? Muito bem. Nossa irmã Maria das Neves está pedindo oração para a volta dela, né? Está lá no Piauí. Então ela e o Didi, né, que é o nosso irmão Edmilson, eles viajam de volta aqui para São Paulo na segunda-feira. Vamos orar sim, viu, irmã? Espero que tenha sido um período bom, hein, né? Mais de um mês aí, que tenha sido um período muito bom para todos vocês aí, tá bom? E é isso aí, vamos orar então, colocando aí a vida de tantas pessoas aí nas mãos do nosso Deus e orando pela vida de tantos necessitados. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, pela vida, ó Pai, de cada um daqueles, ó Pai, que tem confiado, ó Deus, a nós, como Igreja do Senhor, para orarmos. Te agradecemos pela viagem da nossa irmã Maria das Neves e também do Edmilson, o Didi. Eles já estão, ó Deus, há algumas semanas, ó Pai,
fazendo visita aos seus parentes, principalmente por causa dos pais que estão adoentados em idade avançada e agora já estão às vésperas, ó Pai, do retorno para São Paulo. Peço a Deus que esse período tenha sido de muita alegria, de descobertas, de cuidado, de proximidade, e peço que você traga, Deus, o Senhor também traga os dois de volta à cidade de São Paulo, traga-os, ó Deus, cada um deles na paz do Senhor, que o Senhor conduza, ó Deus, as suas vidas também, ó Pai, por causa das lembranças, ó Deus, que eles trarão também, e que continuemos aqui também em oração, ó Deus, por toda esta família. Te agradecemos, ó Pai, pela vida do Breno, que se recuperou da Covid, está aí vivendo o seu último dia de quarentena, já na expectativa de voltar às suas atividades de trabalho. Peço a tua misericórdia, ó Deus, também sobre a vida da família do pastor Josias e da Nelma, que estão em luto, ó Pai, no dia de hoje, pela perda da dona Marinalva. E sabemos, ó Pai, da tristeza, ó Deus, que toda essa família passou nesses últimos tempos, ó Deus, com a perda de mais um irmão da Nelma também, com outros, ó Pai, o próprio pastor Josias, a própria Nelma também, que ficaram doentes. Mas te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, tem cuidado, ó Deus, da vida de cada um deles, e peço que seus corações estejam em paz, estejam de fato tranquilos. Colocamos, ó Deus, também nas tuas mãos, ó Deus, a vida de outras pessoas, ó Deus, que continuam hospitalizadas e pessoas que continuam, de alguma maneira, em quarentena, se recuperando, ó Deus, nas suas próprias casas. Que a recuperação de todas elas, ó Deus, possa ser plena, possa ser completa. Queremos também, ó Deus, mais uma vez, orar pela vida do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, que, ó Deus, teve um diagnóstico, ó Pai, de uma situação tão grave, ó Deus, na vida dele, na saúde dele, no dia de ontem, como um caso irreversível. Mas o Senhor, ó Deus, continue cuidando dele ali, dando a ele também a oportunidade de ouvir, ó Deus, o Evangelho, ouvir a respeito de Cristo. Sabemos dos seus familiares que, com certeza, ó Deus, estão muito tristes. Sabemos também, ó Pai, o fato de ele estar internado, vivendo esse momento difícil, as coisas que também acontecem na cidade. Mas, ó Deus, toda a situação, ó Deus, a começar da saúde dele, ó Pai, todas essas coisas, ó Deus, estão nas tuas mãos. Mais uma vez te agradecemos, ó Pai, pelo mês de maio, que é o dia da família, que é o mês da família. Mais uma vez colocamos as nossas famílias, ó Deus, nas tuas mãos, pedindo que o Senhor cuide de cada um deles, ó Deus, das nossas esposas, dos maridos, cuide dos filhos, cuide das mães, dos pais, dos netos, dos bisnetos, enfim, de todas as pessoas, ó Deus, ligadas, ó Pai, direto ou indiretamente a nós, ó Deus, a nossa igreja, para que, ó Deus, de alguma maneira, eles possam também ter a paz que excede todo entendimento, que vem de Cristo Jesus, e possam também, ó Deus, ter tranquilidade, ter saúde, ter prosperidade, ó Deus, e poder viver, ó Deus, os seus dias aqui na terra com tranquilidade. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de orarmos, por mais essa oportunidade, ó Deus, de buscarmos a tua presença, por mais esta oportunidade, ó Deus, de nos prepararmos, ó Deus, também para o dia de amanhã, quando mais uma vez, como igreja do Senhor, adoraremos o teu santo nome em culto, ó Deus, com os nossos irmãos, mesmo que distantes. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, nós estamos encerrando então o nosso ponto das três. Eita, entrou 2 pedidos aqui. Um só. Anélia. Oremos também pelos que trabalham nos cemitérios. A gente podia até colocar, né, na lista aqui. Serviços essenciais. Serviço essencial é tão genérico. Mas tudo bem. Genérico, não dá para pôr tudo, que é muita coisa. Muita coisa, né? Mas boa lembrança, né? É verdade. Eles estão lá lidando com uma morte, lidando com a tristeza. Nós tivemos momentos aí em que o trabalho do pessoal que trabalha no cemitério, e aí não são só os coveiros, né? É o pessoal da administração que cuida do velório, o pessoal que faz o transporte, o pessoal que trabalha na burocracia das funerárias, né? Tem muita gente envolvida. Também tiveram aí sobrecarga de trabalho e correndo riscos também grandes de
de contaminação, e é verdade mesmo, né? A gente tem que lembrar de todos eles. Assim, quando a gente lembra também do pessoal que trabalha em hospital, né? A gente fala de médico, a gente fala aqui também, né? Fala de médico, fala de enfermeiro, mas também tem o pessoal da faxina, tem o pessoal da segurança, tem o pessoal que transporta, né, ambulância, tem os médicos do SAMU, né, o pessoal que está na rua de emergência. Então, gente, é muita gente. Então, que Deus tenha misericórdia aí de todos. Irmãos, amanhã é domingo. Então, amanhã nós temos culto pelo YouTube às 10h30 da manhã e temos culto também às 19 horas pelo YouTube. Nesse mês de maio, a gente fez referências aí ao Dia das Mães, ao mês da família. Talvez façamos mais referências aí até o final do mês, ainda temos alguns dias. Mas nós estamos também em campanha de missões para o Amazonas. Então, essa é uma campanha de missões específica da nossa igreja. Já recebemos aí boa parte das ofertas, né? Já foram, inclusive, transferidas para os respectivos missionários, mas a campanha ainda continua. Então, os irmãos tiverem as suas ofertas. A gente ainda estava um pouco na dúvida se a gente estenderia aí até o final do mês ou não, mas como há irmãos aí que já fizeram contato, se não podia entregar a semana que vem, na outra, a gente vai estender, tá bom? Então, os irmãos continuem fazendo as suas ofertas, fazendo aí a devida identificação também, oferta para o Amazonas e tal. E no comecinho do mês de junho aí, ou até no começo de junho, né, mais seguro, a gente divulga aí o valor, né, o valor total que foi alcançado. E, portanto, como começamos, né, como abrimos esse mês, contamos aí com a fidelidade dos irmãos e com a generosidade dos irmãos em relação à campanha de missões, tá bom? Então, que Deus nos abençoe e nos vemos amanhã. Fiquem em paz.